Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ai, meu Deus, até suei agora. Não dá, velho, isso aí não dá. Ele não tem nada a ver com ciência, ele não apoia. Eu queria entender o que se passa na cabeça dele para falar algo desse tipo, porque em que mundo que ele acha que falar isso é tipo, ok, tipo, literalmente morreram centenas de milhares de pessoas e ele quer falar como se fosse algo bom. Não teve nada que saiu de positivo da pandemia. Realmente ele é um monstro, mas não sei se é basicamente dessa forma aí que ele tá falando. Sem comentários, né? Ele não se preocupa com ele nem com a própria família dele. Acho que dá pra... Dá dor de estômago ouvir ele falar um descaso que ele tem com a ciência e com o pessoal que trabalhou aí, sei lá, durante quase até hoje, né, trabalho para desvendar alguma coisa, vacina, para descodificar bactéria, vírus, o que for. Ele deve ter achado ótimo, né? Parecia que ele estava apoiando o Covid durante todo o governo. Bom, agora e se eu te disser que essas frases não foram ditas pelo Bolsonaro, mas sim pelo Lula? Bom, gostaria de ver a fonte. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Bom, se foram frases recentes, fico triste em saber. Tem algumas que são recentes, algumas mais. Ah, sim. O que você acha disso? Bom, eu realmente não conhecia, não sabia. Eu acho extremamente problemático, de verdade. Eu vou pesquisar depois para me informar melhor. E eu fico decepcionado de saber sobre isso, mas eu vou pesquisar para saber melhor mesmo. Não, então, aí eu ia te falar uma coisa, beleza. Só que a ideia que eu tenho é que o Bolsonaro também falaria isso. Tá aí, esse é o nível do esquerdista médio, e olha que esses aí são os intelectuais, os mais instruídos da esquerda. Você vê a capacidade dessas pessoas que sequer conhecem os próprios atores políticos da sua ideologia, do seu espectro. Essa é uma frase de 2020, de quem acompanha o cenário político se recorda muito bem dessa frase desse vagabundo, desse corrupto do Lula. E eles sequer, né, sem contar o passado, o regresso dele ali, né, a história regressa dele ali de corrupção, enfim, de todas as tramóias que ele já realizou, eles não levam isso em consideração. E essas frases recentes, fora as outras tantas frases deploráveis de Lula, eles sequer têm conhecimento de algo mais contemporâneo. Foi agora 2020, recentemente, não tão recentemente, foi 2020, mas foi de um evento excepcional, a questão da pandemia. Se você faz ali um teste, um experimento social, uma fala de Lula com a voz do Bolsonaro, eles acreditam. Imagine todas as mentiras de esquerda, do espectro da esquerda, que eles conseguem manipular a população. E olha que ali você vê que são jovens, são pessoas, em tese, esclarecidas, mas que sequer conhecem a própria referência da esquerda. Eu, inclusive, vi uma reportagem de que o progressismo, ele é um transtorno mental. No meu entender, o progressismo ele reúne essa gente que tem transtorno mental, pessoas com mau caratismo, pessoas de fato que alienadas, que se deixam levar por narrativas, que não se aprofundam nos temas, nos assuntos. Acho que era exatamente isso, gente. Eu trago aqui também para vocês, para conhecimento, o desespero das blogueiras da Rede Globo sobre o projeto da anistia que está avançando na Câmara dos Deputados, apesar da cooptação do Judiciário no presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A gente viu aí escandaloso o episódio de semana passada, do qual o Alexandre de Moraes ele ameaçou o Hugo Mota com sanções, né? Ou seja, ele está ali prevaricando, né, um crime de responsabilidade de poder exercer a investigação sobre supostos indícios ali de corrupção do presidente da Câmara, porque a gente sabe que todo mundo ali tem o bumbum bem sujo ali na Câmara dos Deputados, no Senado. Então eles utilizam esses indícios como um instrumento de coação dos deputados para que, inclusive, eles deixem de votar ou aprovar projetos em prol dessa extorsão do judiciário, que deveria estar ali fiscalizando, julgando, né, analisando os indícios de corrupção, de crimes. Ou seja,
e inclusive os blogueiros, eles falam a céu aberto nas suas transmissões sobre essas transgressões. Mas a gente tem esse vídeo aqui importante da Andréa Sadi, ela falando aí, temendo, né, o avanço do projeto de anistia da direita e fazendo ali uma chacota, inclusive, da esquerda, que não consegue reunir ninguém, a não ser ali nos estúdios da Globo, no meio artístico, enfim, os amigos do rei. Vamos conferir esse vídeo aqui. Você falou da mobilização da esquerda pela anistia, mas aí... Pela não anistia, né? Contra a anistia. Dentro do que você está falando, Flávia, entra um problema, de fato, que eles não conseguem mais mobilizar. Não é só no mundo digital, no analógico também. E no digital, menos ainda. Porque a direita, com tudo isso que você está narrando, 2 anos, trama golpista, investigada, não sei o quê, a direita consegue ganhar o debate nas redes e em vários pontos, como esse da Débora, como o caso do batom. Todo mundo sabe, as pessoas podem não saber no detalhe o que foi a trama golpista, mas as pessoas que acompanham redes sociais sabem do que se trata o batom da Débora. Sabem? Então isso aí foi uma narrativa que eles construíram bem sucedida, como eu falo aqui o tempo todo, são muito bons nas redes sociais, e a esquerda não parece que ainda continua... Mas lembre-se, Andréa... Você falou da mobilização. Cara, esse pessoal ele não tem escrúpulo, eles não têm o menor pudor, a cara não fica nem ruborizada ali sobre essa história de trama golpista. Isso aí foi uma ficção criada, ele surgiu da indignação da população brasileira diante da arbitrariedade, da ilegalidade do judiciário de liberar um corrupto da cadeia, já com um plano traçado de colocá-lo ali na presidência do executivo como uma rainha da Inglaterra, para que justamente, digamos ali, 60-40 ali o comando do país, 60 na mão do judiciário e 40 na mão de Lula, só para fazer as viagens ali com a Janja, enfim, ser uma rainha da Inglaterra. Então isso causou uma indignação muito grande, do qual ficaria de início, né, no mandato ali do corrupto, ficaria uma inviabilidade de governança com diversos manifestos no Brasil inteiro. E essa trama do golpe, essa emboscada que foi feita em Brasília, ele foi justamente ali a chave que virou, mudando o foco dos criminosos, né, da República, para que pudesse apontar o dedo para pessoas que de fato ali tinham manifestos para que os militares de fato assumissem, ou seja, fizessem uma intervenção, mas não passavam de bravatas ou anseios. Agora mesmo poder de execução para poder confrontar os poderes não houve nenhum. Foi uma depredação, foi um vandalismo, inclusive com diversos agentes já dentro do Planalto, e hoje não, 2 anos já perdura aí essa narrativa que inclusive teve general do GSI servindo água para alguns manifestantes ao lado de fotógrafos, jornalistas da Reuters ali para fazer, né, as filmagens, os registros dentro do Planalto, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, que praticamente sumiu com as imagens do Ministério da Justiça em outrora ali na época, que certamente revelaria muito crime, muita coisa errada, né, provavelmente deve estar dentro ali do estômago ali do atual ministro Supremo, que só no Brasil que tem essas figuras bizarras, pitorescas, no Supremo Tribunal Federal. É muito lamentável. Aqui a informação, aqui o que acontece, a gente está vendo aí algumas ações de recuo, de abrandamento do Supremo, e eles são muito preocupados com a imagem, né? Eles deveriam de fato só se manifestar nos autos dos processos, eles sequer deveriam ser conhecidos a nível nacional, mas nossos ministros aqui supremos são celebridades que se importam com a sua imagem, e a falta de credibilidade do STF e anulações das condenações de Lula viraram pauta da Financial Times, que é uma revista famosa aí, progressista americana, ou seja, a pressão está aumentando e certamente por essas e outras, né, as possíveis sanções dos Estados Unidos, eles estão aí de fato ensaiando aí um recuo. A gente não sabe até que grau vai se suceder esses recuos do Supremo, das arbitrariedades e ilegalidades no país. Porém, o objetivo maior, que seria tornar Bolsonaro réu, mediante ao episódio do 8 de janeiro, eles atingiram preliminarmente esse passo, mas agora com outras ilegalidades, outros crimes do Supremo, eles estão recuando aos poucos. E a pressão está aumentando em cima do Supremo, até porque tem ministros lá dentro que estão divergindo, né, do excesso
de outros agentes do Supremo. Então, vamos ver, a gente vai acompanhar o caso aí, vamos ver se reflete algo de bom para que o país possa ter, de fato, paz e a direita deixe de ser cerceada aqui, mesmo com todo o boicote ali, toda a sacanagem que eles vêm fazendo todo esse tempo, esses últimos 6 anos contra a direita só se fortalece, ela é orgânica, é natural. Eles não estão conseguindo, o efeito está sendo o contrário. Falando, né, em coisa ruim, a gente traz aqui a assessoria de imprensa do Judiciário, né? Eu achava que até um tempo atrás era assessoria de imprensa do desgoverno Lula, mas na verdade eu acho que eu cheguei à conclusão de quem comanda essa bagaça da Rede Globo hoje em dia, né? Hoje eles não têm audiência, não tem credibilidade, mas tem ali o aparato estatal, tem a cobertura ali do Judiciário, que inclusive numa canetada Alexandre de Moraes perdoou dívida de milhões da Rede Globo à Receita Federal, e por isso eles têm de prestar esse papel de vassalagem para o Supremo. Aí tem aqui o símbolo maior, né, do descrédito do jornalismo, Daniela Lima, né, mandando recado ali, a garota de recado do Supremo, fazendo recado ali para deputados federais no caso da anistia, caso eles venham votar favorável à anistia. Vamos acompanhar. E aí eu recebi mensagens, né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares, com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilani, que você está vendo. Muito republicano, né? Os ministros do Supremo mandando as mensagens para deputados, né? Ou seja, não tem interferência entre os poderes, não. Os poderes são independentes. São independentes. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista. Pegou um celular, 12 anos de cadeia. Tentou acabar, destruir, destituir o governo legitimamente eleito, prever fechamento de poderes e ganhar anistia. Pede por intervenção militar, pede por ocupação de militares no poder civil, fechamento de Tribunal Superior Eleitoral e ganha anistia, rouba um celular, 12 anos. Compra um celular roubado, 12 anos. Aí, a menina de recado do Supremo vai passando, né, a menção ali de que ministros do STF estão interferindo no poder legislativo. Como pode, né? Como poderia um país como o Brasil ter interferência do judiciário no legislativo? Tanto que tem imagens aqui para vocês, do qual Moraes e Dino vão ao Senado em meio à pressão da oposição pela anistia na Câmara. Ou seja, o projeto de fato está avançando, né? A política é isso, é o poder de articulação, de composição ali dos partidos, dos deputados, para poder avançar um determinado projeto. Mas está ali o judiciário ali cerceando os deputados, certamente no intuito ali de ameaçá-lo. Inclusive, é muito comum alguns ministros do Supremo eles coagir, né, os poderes políticos, seja o Senado, seja o deputado federal, deputados federais, ameaçando ali abrir inquéritos, né, contra os políticos, quando de fato, se há algum crime, se há algum delito por parte de agentes públicos, de deputados ou senadores, eles tinham que aplicar a lei, independente de qualquer coisa, mas não. Eles instrumentalizam isso como um poder de barganha para influenciar o voto ou não do legislativo. Esse é o país democrático, o que eles narram aí para você. Ou seja, ministros do Supremo que deveriam cuidar da justiça e da Constituição, fazendo política, fazendo coerção ali de parlamentares. Tá bom? Isso aí é o resumo de notícias que eu trago hoje para vocês. Deixa sua curtida aí caso você tenha gostado desse vídeo. Eu agradeço pelos novos membros aí, os novos inscritos no canal. A gente aí tá caminhando um trabalho com muita dificuldade devido à falta de entrega do YouTube para novos comunicadores de direita. Eu já estou aí praticamente 4 anos, né, criando conteúdos, porém está cada vez mais difícil, porque a plataforma, a gente sabe a mando de quem, tem inibido a condição de a gente poder alcançar mais pessoas, chegar para mais pessoas que desejam obter essas informações. Mas de todo modo, espero que você esteja aí conosco, acompanhando aí o resumo de notícias que eu sempre trago aqui no meu canal, e deixe aí seu comentário, o que você acha que eu posso melhorar, enfim, aqui é uma troca, tá bom? Agradeço para você que ficou até agora, meu nome é Jander Pires, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!